se eu estou trazendo conhecimento médico a serviço do direito, as 4 linhas do direito, ou seja, eu vou prestar os esclarecimentos, eu vou produzir prova técnica diante daquilo que se encontra no processo e não sobre o contexto global da medicina. Que esse eu acho que é o principal aspecto, né, a ser discutido. Muitas vezes se tenta ampliar, eu vejo peritos excelentes médicos e que acabam produzindo peças periciais horríveis. Não horríveis no sentido científico, mas horríveis no sentido de utilização jurídica. Sim. Por quê? Eles produzem condições que extrapolam a necessidade processual. Então eu gostaria de dizer assim, não se pode esquecer que não existe perícia médica, vamos falar só da médica aqui, que é a nossa área. Sim. Não existe perícia médica apartada de processo. Então, na verdade, quando eu entro para fazer, quando qualquer médico entra para produzir uma prova pericial, ele entra para produzir uma prova pericial de utilidade processual daqueles autos, e não da condição geral da medicina, muitas vezes. Por isso que a gente fala que quem determina o que vai ser esclarecido é o juiz. Né? Então, eu não vou num processo esclarecer o que eu acho importante, ou que... Por isso que, inclusive, tem um tipo de quesito, e a gente vai falar dos nossos episódios sobre a questão de quesito, tem um tipo de quesito que eu acho péssimo, que os advogados gostam de fazer, que é assim, esclareça o perito o que mais ele entender necessário. Não é isso. Eu não esclareço o que eu entendo necessário. Eu estou ali para esclarecer o que as partes entendem necessário para a comprovação do seu direito. A gente tem que lembrar, e acho que esse é um ponto muito importante, geralmente só é realizada a prova técnica quando há um ponto controvertido de natureza médica. Então eu tenho 2 partes ali que estão litigando numa ação, né, com interesses distintos, até porque... E aí volta no 464 do Código de Processo Civil. Se aquele fato não for um ponto controvertido, nem tem por que realizar a prova pericial. A gente só vai realizar a prova pericial porque realmente a gente tem ali um ponto controvertido. E quem vai definir o que precisa ser esclarecido são as partes. Às vezes a gente fala isso, eu costumo falar isso em sala de aula, parece que eu estou falando mal da perícia ou, vamos dizer assim, menosprezando. Não, eu só estou colocando a perícia no lugar dela. O lugar da perícia como prova técnica minha função no processo é esclarecer o que as partes precisam que seja esclarecido. Como? Sendo que elas solicitaram para o juiz e o juiz determina, porque o perito, dentro do Código de Processo Civil, ele é considerado como um auxiliar da justiça. Então, o juiz, diante das alegações e diante dos requerimentos, ele determina o que vai ser feito de prova pericial e fixa o ponto controvertido. Esse é um ponto muito importante que às vezes as pessoas não consideram. E aí entra uma coisa que a gente há anos discute e que eu gostaria de deixar aqui para reflexão. A necessidade de saneamento por parte do juízo do processo. Ou seja, a finalidade é trazer o perito dentro do contexto, porque, na verdade, o que a prova pericial médica, no nosso caso, faz no processo é tão somente criar o convencimento técnico do juízo, porque julgador é ele, que é um outro ponto, né, que eu acho que é importante se deixar claro aqui para os advogados e principalmente para os colegas que pretendem ou façam perícia. O perito não está lá em nenhum momento para esclarecer nada senão aquilo de matéria técnica que possa trazer convencimento de juízo, visto que quem julgará sempre é o juízo. Sim. E a gente muitas vezes vê o advogado tentando buscar uma sentença no perito, ou um convencimento, ou uma afirmação daquela que é a sua própria tese, e muitas vezes o próprio juízo colocando no colo do perito vamos dizer assim, o prefácio de uma sentença, o que não é função da prova pericial. A gente sempre coloca, acho que esse é um ponto muito importante para a gente trazer aqui a discussão e para trazer um pouquinho para vocês
sobre essa questão da perícia, o perito ele não é o juiz natural Da causa. Ele não pode julgar a ação. Ele é um auxiliar, ele está ali para o esclarecimento da questão técnica que está sendo discutida. Quando eu delego para um perito a decisão de um processo, eu entendo que eu não estou fazendo justiça. Tá? Porque quem tem que fazer, a gente concorde ou não, mas o médico sabe mais sobre esse assunto do que o magistrado. Não importa. Quem tem que dar o direito é o magistrado. Eu, como perito, eu só tenho que esclarecer alguma coisa que pode auxiliar o juiz a entender o que está acontecendo. Lembrando sempre que o juiz sequer está distrito ao laudo. Ele pode julgar de acordo com o convencimento dele, com base nas outras provas que existem no processo. Então, assim, é muita pretensão minha, atuando como perito, achar que eu vou julgar. Eu não sou o juiz natural, eu não tenho jurisdição, eu não tenho que fazer nenhum tipo de sentença. É importante esse ponto também, aí falando dos artigos do Código de Processo Civil, o 464 ele é muito claro que ele diz que o juiz pode inclusive indeferir a realização da prova pericial quando a natureza do fato não depender de conhecimento especial de técnico. O que significa isso? Se está sendo discutindo uma questão que um homem médio compreende, não há necessidade de ser realizada uma prova pericial por um especialista. O homem médio consegue resolver e o juiz, como um homem médio, consegue ali julgar a ação. Quando o fato já estiver comprovado por outros meios de prova. Então aqui mostrando, e o Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido, que não há uma hierarquia entre as provas ou uma obrigação da realização da prova pericial. O fato pode ser comprovado por uma prova documental, por uma prova testemunhal, e se o magistrado entender que isso já está comprovado, não há necessidade de realização da prova pericial. É importante, e por último, só para finalizar, que está previsto no 464 também, é quando a prova pericial for impraticável. Então, se eu quero fazer uma prova que não é possível de ser realizada, vou dar um exemplo. O indivíduo teve uma tendinite e aí a parte pede a exumação, porque ele foi a óbito, a exumação depois de 30 anos para ver se o cara teve ou não tendinite. Não tem como. Se tecnicamente não for possível verificar aquela situação, eu também não tenho como determinar, né? O magistrado não tem como determinar a realização da prova pericial. Então é importante, acho que a base de tudo para a gente começar essa série de episódios que a gente vai fazer sobre perícia, a gente pontuar qual é o local, qual é a posição da perícia médica dentro desse contexto. Ela é uma prova importante? Sim, ela é uma prova importante porque é uma prova técnica, mas nós, como realizadores da prova, nós como peritos e operadores do direito, né, os advogados, os operadores do direito têm que saber qual é a posição e aonde essa prova se situa.